Esse texto de Marcos, capítulo 2, relata a cura de um paralítico. E neste texto, nós podemos observar e destacar 5 tipos de pessoas que costumam frequentar os cultos. 5 tipos de pessoas que costumam frequentar os cultos. A primeira são aquelas que vão para aprender, na expectativa de ganhar novos conhecimentos espirituais. Porque o texto diz que ele estava ali e ele ensinava a palavra. Então estava ensinando. Então haviam pessoas ali que foram, porque a notícia foi: Jesus chegou em Cafarnaum, voltou para Cafarnaum. Ele viveu um tempo em Cafarnaum. Foi criado em Nazaré, Jesus Nazareno, e ele começou o ministério ali em Caná. Estamos falando do norte da Palestina, Então Jerusalém fica mais ao sul e Cafarnaum fica lá mais no norte. Belém também fica lá para cima. Então, ali Nazaré, que é mais em cima também, ele foi criado, depois voltou para o Egito, Então, ali aos 30 anos aproximadamente, começa o ministério, e ele começa, dos lugares em que ele fez muitos milagres, foi justamente em Cafarnaum. Algo estratégico, porque Cafarnaum era uma cidade comercial, estrategicamente, por isso tinha tinha alfândega, tinha muitos cobradores de impostos, inclusive Levi, que é Mateus, ele era cobrador de impostos. Foi ali que Jesus o chamou, em Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus operou muitos milagres, curou a sogra de Pedro, por exemplo, curou o filho de um centurião. Inclusive, tinha um centurião em Cafarnaum. Isso significa que ali também tinha uma base militar do Império Romano, porque um centurião tem abaixo dele, no mínimo, 100 soldados. Então, a base comercial, ele tinha alfândega, a base também espiritual, religiosa, porque depois de Jerusalém, a maior sinagoga que tinha ali era de Cafarnaum. A palavra Cafarnaum, do hebraico, inclusive a cidade nem é citada no Antigo Testamento, mas no hebraico ela quer dizer aldeia de Naum. Naum é um nome próprio, tem até um profeta que é o Naum. Então, Cafarnaum, Caper, que é aldeia no hebraico, aldeia de Naum. Bom, então Jesus começa ali ali em Cafarnaum, que fica às margens ali do Mar Morto. E ele, ao chegar numa casa, fala que ele chegou em casa, Não fica muito claro se era a casa dele mesmo ou era a casa de outra pessoa. Ele chegou na casa. Quando chegou a notícia, Jesus voltou. Ele já tinha passado por Cafarnaum. Ele voltou, então foi aquela multidão, encheu a casa. E aí chegou um grupo de homens, carregando a maca, 4 ali carregando a maca, e chegaram e viram que não dava para entrar, que estava cheio, o culto estava lotado, e eles tiveram então a ideia: então vamos levar esse paralítico pelo telhado. E viram onde Jesus estava, abriu um buraco ali no telhado, e tinham cordas também, e desceram ali, provavelmente, o paralítico. Eu fico imaginando as pessoas ali estão no culto, naquela reunião, o filho de Jesus, daqui a pouco começa a cair alguma coisa, percebe um barulho no teto, depois percebe que começa a cair alguma coisa, porque estava tudo ali, não tinha lugar, tudo muito alto, mas quando a cama começa a descer, já abre espaço para a cama descendo aí. Então desceu ali a maca, e ali Jesus cura aquele homem. Então, a primeira pessoas que frequentam os cultos, são as pessoas que vão para aprender. Então ele estava ensinando ali. E é interessante esse desejo de aprender, porque alguns vão buscando milagres, Inclusive, Jesus fez muitos milagres em Cafarnaum, e ele até depois liberou uma palavra até de maldição contra Cafarnaum. Ele falou: olha, se em Sodoma tivesse os milagres que você viram aqui, eles teriam, Sodoma não seria destruída, estaria até hoje. Então haverá menos juízo para Sodoma que para vocês, porque viram tantos milagres e mesmo assim não se converteram, não creram em mim como filho de Deus. Então, pessoas que estavam ali para aprender. Primeiro grupo, pessoas que vão ao culto que elas querem aprender.
O segundo grupo são aqueles que são os convidados, aqueles que são trazidos, aqueles que estão necessitados, né, de uma ação de Jesus na sua vida, que era o caso do paralítico. Ele não veio por conta própria, nem podia vir por conta própria se quisesse, mas ele estava ali, necessitando da ação de Jesus na vida dele. Então esse é o segundo grupo, os que são trazidos, são convidados. O terceiro grupo são os que trazem, são os que levam pessoas para estar com Jesus. São pessoas que promovem esse encontro com Jesus. Eles levam os necessitados. Agora, quem são os necessitados? Todos necessitam de Jesus. E este é um ponto-chave da nossa palavra nesta manhã. Nós nos empenharmos para levarmos pessoas a Jesus. Um colega de trabalho meu, que ele também é pastor, ele falou assim: Pastor Sérgio, eu quero falar com você sobre um problema da minha igreja. Aí eu falei: e qual é o problema da sua igreja? Ele falou: olha, as pessoas só querem frequentar o culto. Elas vão, frequentam o culto, tá, mas elas não estão preocupadas em ganhar almas, não estão preocupadas em evangelizar, não estão incomodadas com os perdidos, estão indo para o inferno. E vida cristã não é só assistir culto. Eu falei: olha, muitas igrejas do Brasil passam por esse problema. Pessoas que a vida cristã dela resume só em assistir culto. Ela vai assistir culto, mas não está preocupado em trazer um visitante, de entregar um folheto, de levar uma palavra, orar para uma pessoa não crente, de fazer alguma ação para trazer essa pessoa para perto de Jesus. Hoje é o primeiro domingo de março. Dizem, né, que o ano começa depois das festividades, do carnaval. Se for parte desse princípio, o ano está começando hoje. Então eu quero desafiar a igreja a começarmos com um novo propósito, de realmente sermos aqueles que vão para levar os outros, que venhamos nos importar com aqueles que necessitam também ouvir Jesus, que estão no nosso lar, que estão na nossa vizinhança, estão no nosso círculo de amizade. Então esse é o terceiro grupo, dos que levam os outros até Jesus. O quarto grupo são os críticos, que eram os escribas estavam ali, né? Aqueles que estão ali só para criticar. Eles não foram levados, eles vão sozinhos, vão com as pernas, mas não levam o coração. E às vezes até chega cedo, né? E está ali procurando uma falha, algo para criticar, algo para realmente mostrar o erro. Não, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu não concordo. Eles estão ali apenas para criticar. E às vezes atrapalham muito o culto. E às vezes até muitas pessoas que são trazidas não voltam mais naquela igreja por causa dos críticos, né? Imagine, né? Você se esforça para trazer um visitante. Aí eu estou perto desse visitante, e aí eu distrato um outro irmão na frente do visitante. Eu falo: poxa, essa igreja não volta não, pastor, mal educado, distratando os outros. Ou então, você se esforça em um visitante, aí quando eu estou perto dele ali, eu começo a falar mal de outro irmão. Olha, foi essa igreja aqui, maledicência, um fala mal do outro, aqui eu não volto mais. Irmãos, e tem pessoas que vão numa igreja e não voltam nunca mais. Eu estive conversando semana com o pastor Rick, ele já esteve aqui na nossa igreja uma vez, fazendo até uma conferência, né, e ele me disse que ele ficou 7 meses agora nos Estados Unidos. Ele visitou acho que umas 40 igrejas mais ou menos, visitou igreja grande, igreja média, igreja pequena. Então em todas aconteceu a mesma coisa. Ele não se apresentou como pastor missionário, ele foi como se fosse, né, um visitante, né? Se ele falasse que era um pastor, talvez até alguém desse atenção para ele. Ele falou que ele entrou na igreja, sentou, assistiu, cultuou a Deus, saiu e ninguém falou com ele. Ele falou assim: mas a igreja grande não, filha pequena também. Então, observe essa frieza, essa indiferença que muitas vezes acontece em nossas igrejas. E é interessante que ele falou assim: ele morou aqui no Brasil já há 20 anos mais ou menos, e nesses 20 anos ele já morou no Sul, morou no Nordeste e morou no Rio. E uma das coisas que ele percebeu quando chegou no Rio, que o carioca ele é muito espontâneo, o carioca ele é muito assim extrovertido, diferente de outro estado, o mineiro é mais
desconfiado, com pessoas que não conhecem, né? O carioca, mesmo se conhecer, ele é bem extrovertido. Ele falou que mas só que ele, assim, em muitas igrejas que ele chegou aqui, na cidade do Rio de Janeiro, ele percebeu que os crentes não são cariocas dentro da igreja. Por que dentro da igreja não são carioca? Por que chegam estranhos? Eles não são extrovertidos? Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Aperta a mão. Por que os carioca crentes dentro da igreja não são carioca? Aí ele falou também o seguinte, que o norte-americano, ele é muito pontual. Olha, a hora para ele é uma coisa muito... Já o brasileiro, às vezes, não é tão rígido no horário. Mas ele falou, que a coisa chamou atenção, que no culto, na reunião da igreja, os crentes brasileiros viram todos, assim, não vou todos, né, claro, muitos viram norte-americano. Está preocupado com o horário, quer terminar o culto. Uma preocupação se o culto vai passar do horário, vai terminar. Então, dentro do culto, eles controlam o horário, está ali. Mas quando está nas redes sociais, ele não controla o horário. Não fala assim, bom, vou ficar só 15 minutos aqui no WhatsApp. Não, vê que você ficou. Vou ficar no Facebook só 10 minutos. Fica 3 horas, não controla. Por que para as redes sociais não controla o horário, mas no culto não, tem que terminar na hora. E o pastor hoje falou muito. E muita música. E várias reclamações. Então nós temos que repensar nossas atitudes. E pensar como nós temos feito. Então, os críticos são esses que são muito legalistas, né? E o quinto grupo são aqueles que vão de coração. E se alegra com as ações de Jesus, né? O texto fala que, olha, jamais vi uma coisa assim. Começaram a dar glória a Deus porque o paralítico foi curado. Enquanto os escribas estavam ali questionando, mas isso aí não pode, ele falou que perdoou os pecados. Em vez dos escribas falar assim, olha, o poder de Deus, ele foi curado, esse paralítico provavelmente era de nascença, né? Um homem que só tinha uma maca de repente, esse homem tem, só tinha nem cama tinha, só uma maca ali, uma pessoa que dependia dos outros. Então vê ali que Jesus fez um milagre daquela pessoa, e se alegrar da glória de Deus. Não, peraí, mas se ele falou, não concordo não. Quer dizer, ignora totalmente o agir de Deus. Mas tinha o grupo ali, glória a Deus, foi curado, é Jesus, esse é Jesus mesmo. Então esses 5 grupos. Então, a intenção de cada um. Uma intenção pedagógica, né? Eles querem ouvir e aprender. O outro, com uma intenção operacional, eles querem trabalhar, trazer pessoas, eles querem fazer. Terceiro, o grupo ali, uma intenção medicinal, quer ser tratado, quer ser curado. O quarto, são os críticos, né? Eles são ali, se apresentam como intelectuais, mas são legalistas, são pessimistas, não estão com coração, estão ali para observar tudo, mas não estão ali para se entregar. E os emocionais, aqueles que se alegram com as ações de Deus. E aí, irmãos, eu digo que nós temos um grande desafio hoje, não dado pelo pastor Sérgio, mas por Deus, através do Espírito Santo, que é produzir ações reais para levar outros a Jesus. Nós nos empenharmos em produzirmos ações reais para levar outros a Jesus. E para isso, temos que colocar em prática o amor primeiro, o amor. Aqueles homens, amigos daquele paralítico, que amizade era aquela? Irmãos, existe amizade, pessoas que têm significado e pessoas que têm utilidade. Então há pessoas que te consideram pelo que você significa, pelo teu caráter, pela tua integridade, pelo que você é. Elas te admiram e têm prazer em ser sua amiga. Mas tem outros que são seu amigo pela utilidade que você tem para a vida delas. E no dia que você não for mais útil, vai ser descartado. Aquela pessoa fala assim, aquela pessoa está ali, mas a amizade dela só por interesse. Aquela pessoa só age por interesse. Então ela não reconhece o valor das pessoas. Se tem vantagem, estou dentro. Não, vai dar trabalho, então
eu vou ter que dispor de mim, vai ter que sair de mim, não, se eu tenho que, não, então não conte comigo. Mas se vai ter vantagem, então, pessoas que usam os outros, querem uma amizade, mas uma amizade baseada na utilidade. Quem me é útil, eu vou ser amigo. Se não é útil, então eu não vou ser amigo. Qual a utilidade daquele paralítico? Ele não poderia oferecer nenhuma utilidade para os seus amigos, mas era o que ele significava. É o que você significa. Nós temos que ter significado pelo nosso caráter, nossa integridade. Então, primeiro, o amor. Irmãos, temos que amar as almas perdidas. Amar e colocar em prática esse amor. Como? Levando essas pessoas até Jesus. Segundo, agir com fé. Então, agir com amor, primeiro. Segundo, agir com fé. Determinação. Irmãos, aqueles homens só conseguiram que o seu amigo conseguisse a bênção porque eles tiveram determinação. Imagine que aquele projeto ali fracassasse. Voltou para casa paralítico, carregado. O que houve? Olha, nós até tentamos, mas chegamos lá, estava muito cheio, não deu, tinha que voltar, estava muito cheio. Mas porque até pediu licença, mas ninguém ia sair da porta lá, não deixaram passar. Eu fiz a minha parte, eu levei. Deus sabe que eu levei, mas estava cheio, eu tinha que voltar. Nem deu para entrar. E por que então tu não tentou ir para o outro lado, pelo telhado? Você está maluco? Vamos subir em cima do telhado dos outros? Tu acha que eu vou trepar na laje dos outros? Não tinha como. Rapaz, se eu ter trepado no telhado, eu podia ter feito um buraco. Que é isso, rapaz? Eu vou fazer um buraco na casa dos outros, rapaz. Dá um preço dos outros. Eu vou abrir um buraco na casa dos outros? Não deu. Deus sabe que eu tentei. Eu tentei, fui lá, é que estava cheio, né? Se eu soubesse, tinha que ser mais cedo, mas correu de rápido que ele chegou, encheu rápido, né? Os fariseus, os escribas foram primeiros a chegar, já pegaram os lugares, né? Porque estavam sentados. Mas, irmãos, por que esse projeto não fracassou? Aqueles homens tinham determinação. Uma pessoa pode falar, eu tenho fé. É apenas uma expressão, né? Palavras. Mas uma das formas da pessoa demonstrar, expressar sua fé, provar que tem fé, é através da determinação. Eles tinham fé que quando aquele homem estivesse diante de Jesus, algo ia acontecer, algo de extraordinário, de sobrenatural. Aquele homem seria abençoado, porque já sabiam da fama de Jesus, que tinham curado outras pessoas. Eles falam assim, se esse homem tiver um encontro com Jesus, vai ter essa transformação. Então, o trabalho daqueles homens não poderiam curar o paralítico. Por mais que eles amassem, considerassem, eles não poderiam dar o que ele precisava. Só Jesus podia dar para aquele homem o que ele precisava. Então eles não podiam, já que eu não posso dar, então eu vou levar alguém que pode ajudar, vou levar para alguém que pode resolver, e vamos esforçar para isso. Eu tenho certeza que se aquele jovem tiver um encontro com Jesus, aquele homem, a vida dele vai mudar. Então eles tinham essa certeza, tinham essa fé, que Jesus podia fazer o milagre na vida daquele homem. Então eles estavam determinados. Fé se expressa na determinação. Por isso Tiago fala assim, olha, a fé sem obras, ela é o quê? É morta. A fé de palavra, não, eu creio, mas qual a obra? O que está acontecendo? O que você está fazendo? Qual o fruto? Qual a determinação? E é interessante que o texto fala, e Jesus contemplando, vendo a fé deles. Jesus, ele contempla a sua fé. Ele vê realmente se você tem fé, ou se você está agindo com covardia, com incerteza, com dúvida. Ele contempla a nossa fé. Quando você age com fé, vai na fé, não, Deus é comigo. Não, eu vou fazer a obra, eu vou convidar essa pessoa. Eu sei que ela é o crente, ela não vai nem ouvir falar de Bíblia, mas eu vou convidar ela. Porque, irmãos, muitas vezes, nós vamos ter uma pessoa que ela não quer saber de Jesus. Não quer mesmo não, mas eu vou falar de Jesus para ela. Sabe por quê? Porque ela teria fechado. As pessoas se fecham para Deus, por causa do pecado, por causa da ignorância espiritual. Mas olha, só que a vida da pessoa, elas têm altos e baixos.
E muitas vezes quando a pessoa passa por um momento de baixo, de desemprego, de enfermidade, problema na família, muitas vezes ali, aquela dificuldade normalmente quebranta a pessoa. E aí você chega aquela pessoa naquele momento ali, e muitas vezes naquele momento ali de dificuldade, ela vai lembrar de você que falou de Deus para ela. E quando você chega uma pessoa nesse momento de dificuldade, ela está mais aberta para o Evangelho, é a oportunidade de você orar com ela, ler um versículo da Bíblia com ela, levar uma palavra de consolo para ela, convidar ela para vir na igreja, cultuar a Deus, ouvir a palavra. Então, por exemplo, o irmão Jovem trabalha em hospitais, então ele pega pessoas ali, muitas vezes ali que está aberta, pessoas que estão ali, aberta para ouvir o capelão que chegou ali para evangelizar, dizer uma palavra de consolo. Ela está aberta ali. Mas talvez um mês antes, quando ela estava saudável, estava firme, se fosse falar com ela, ela não ia ter atenção. Mas ali no leito do hospital, talvez nem saber se vai voltar para casa ou não. Ela está ali aberta, coração aberto. Por quê? Porque ali ela se confronta com a realidade da vida. E a realidade da vida é que ninguém vai ficar aqui para sempre. Um dia vamos prestar contas da nossa vida para Deus. E temos que estar preparados para isso. Então, fé, determinação. Está cheio. Irmãos, fé não vai se incomodar com portas fechadas. Porque ali, eles sabiam que havia um objetivo espiritual, que Deus aprovava. Então, a porta é fechada, mas eu tenho fé, eu vou arrumar um jeito. E aí, a terceira item aqui é a criatividade. Como é que eu vou resolver isso? Irmãos, quando a pessoa quer resolver, ela resolve. Tem coisas que, quando a pessoa quer, ela consegue. Então, já que não tem isso, esse horário a pessoa não está em casa, eu vou convidar ela para vir na igreja em outro horário. Se eu não tem telefone, eu mando uma mensagem no zap. Isso é criatividade. Eles foram criativos, né? Foi um caso único, em que subiram no telhado. Foi um caso único, mas na hora eles tinham amor. Amor por aquela alma deitada naquele leito. Eles tinham fé, com determinação. Mas agora faltava algo que é criatividade. Vamos pelo telhado. Depois a gente conserta, paga o conserto, mas não vamos perder essa oportunidade. Irmãos, uma alma perdida, não podemos perder a oportunidade com essa alma. E o quarto, o esforço, porque eles tiveram que subir no telhado, né? Então, mas vai dar muito trabalho, tem que passar na casa da pessoa, e a pessoa mora longe, mas tem que ir lá, ele está sem telefone, vai convidar essa pessoa para ir na igreja. Então, irmãos, muitas vezes vamos ter que fazer algum tipo de esforço, às vezes tem até algum gasto financeiro, pagar a passagem da pessoa, a pessoa vir na igreja. Então não importa, o importante é nos esforçarmos para que almas sejam salvas, que da mesma forma que muitos de nós estamos aqui, quem se esforçou para você estar aqui? Alguém te convidou um dia para você vir na igreja. Alguém, mesmo talvez naquele tempo você não gostava muito de crente. Quem aqui antes de se converter não gostava de crente? Levanta a mão. Tem alguém que antes de se converter não gostava de... Então, algumas pessoas, né? Não gostava de crente. Você não conheceu o Evangelho. Mas alguém se esforçou. Alguém te convidou para vir na igreja. Então, irmãos, nós recebemos, temos também fazer. Ide por todo o mundo. E aí eu concluo dizendo que Igreja Batista da Usina, temos que nos empenhar mais em ganhar almas. Temos que empenhar mais em ganhar almas. Porque Jesus quer fazer a obra. Interessante que ele fez 2 milagres na vida daquele homem. Ele fez um milagre visível e um milagre invisível. Ele começou pelo milagre invisível, que foi perdoar os pecados daquele homem. Irmãos, esse milagre só Jesus faz. Porque uma pessoa enferma, por exemplo, nós tínhamos um testemunho daquela irmã Rosinalva, que ela teve câncer. Então, oramos tudo, mas ela fez a cirurgia. Deus usou os médicos, usou os tratamentos, usou os medicamentos, e ela teve saúde recuperada. Foi curada. Ali, através da medicina, Deus usou a medicina. Agora, perdoar pecados, né, é a realidade do ser humano. E existem tantas religiões aí, religiões falsas, mas elas ignoram o pecado. Porque
o líder que fundou elas não foi Jesus, e só Jesus tem poder para perdoar pecados. Então eles têm ensinamentos de vida, mas, irmãos, o que traz a salvação é o perdão dos pecados, porque desde o início da humanidade, o que sempre afastou o homem de Deus foi o pecado, e Jesus veio para resolver esse pecado. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade, só Jesus é a verdade. Então, se buscar em outras religiões, não vai encontrar a verdade, porque a verdade é uma pessoa, e é Jesus. Então, ele perdoa os nossos pecados. Primeiro fez um milagre invisível, que ele fez em todos nós, foi perdoar nossos pecados. Só ele tem esse poder. E depois fez um milagre físico, de curar aquele paralítico. Observe que primeiro Jesus cuidou do espiritual, depois ele cuidou do problema daquela pessoa. É assim que ele faz. Às vezes a pessoa quer que ele resolva um problema, mas a pessoa espiritualmente está fraca. Então eu digo para você, Jesus primeiro quer cuidar da sua vida espiritual, resolver o seu problema espiritual, você se fortalecer espiritualmente, você se firmar com Deus, e aí depois ele vai agir naquilo que você precisa. Assim ele fez com o paralítico, primeiro o espiritual, depois o material. Mas muitas vezes nós queremos o material e a todo custo, e não atentamos que o espiritual estamos deixando a desejar. Nós queremos ser curados, queremos que Deus dobre a nossa família, aporte emprego, queremos que Ele resolva uma questão de dívida, uma questão de relacionamento no lar, mas primeiro, espiritualmente, nós temos que deixar de agir no nosso espiritual. Temos que nos empenhar em ganhar almas. Então, 3 observações rápidas. Primeiro, as pessoas precisam ver Jesus nas nossas casas. Eles souberam Jesus lá naquela casa, então correu todo mundo para lá. Irmãos, as pessoas precisam ver Jesus em nossas casas. As pessoas precisam ver Jesus em nossas vidas. Não basta eu falar que eu sou um cristão, elas têm que ver Jesus em mim, Cristo em mim. Senão eu sou apenas uma pessoa religiosa. Mas eu tenho que transmitir Jesus no meu modo de falar, no meu modo de ser. Elas verem Jesus em mim. Segundo, a ação a favor dos outros sempre será recompensada. O que você fizer para que a pessoa realmente tenha um encontro com Cristo, tanto aquela pessoa será recompensada se ela tivesse encontro com Cristo, como você também em ver o fruto do seu trabalho na vida daquela pessoa. A ação a favor dos outros será recompensada. E por último, ore ao Senhor, pedindo os primeiros. Quem são as primeiras pessoas que Deus vai usar você para trazê-las para Jesus? Então não precisa tentar adivinhar. Ore ao Senhor. Senhor, quem o Senhor quer abençoar através da minha vida? Quem? É um parente? Um amigo? É um vizinho? Quem? E aí aquela pessoa que Deus falou no teu coração, irmão, ligue para essa pessoa. Olha, você pode vir comigo na igreja quarta-feira, cultuar ao Senhor? Faça contato com essa pessoa, cuide para mim na igreja. Se ela está doente, você gostaria que eu fosse com o meu pastor ali para a gente orar por você? Eu vou, me chama que eu estou aqui para isso. Mas vamos atrás. Não vamos esperar vir. Nós temos que ir à igreja, culto, climatizado. Bom, quem quiser vem. Não, quiser vem não, vamos buscar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então quero encerrar essa palavra com uma oração. Pode permanecer sentado mesmo. Mas vamos estar orando. Vamos ficar de pé que a gente vai tomar ceia agora, né? Então vamos ficar de pé todos, juntos tomar ceia agora. Coloque a mão no seu coração. Feche os olhos. Repita essa oração comigo, por favor. Meu Deus, em nome de Jesus, usa a minha vida. Mostre, Senhor, quais são as pessoas que o Senhor quer salvar, quer alcançar, usando a minha vida. Eu declaro, nesta manhã,
Eu aceito este desafio para a minha vida. Eu quero ser um ganhador de almas. Usa a minha vida, Senhor, para que almas sejam salvas. Na minha família, na minha amizade, na minha vizinhança. Usa, Senhor, com poder e sabedoria. Coloca nos meus lábios a tua palavra. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.